está resolvido. Irmãos, vivemos tempos difíceis. Vocês vão concordar comigo. Tempos em que lamentamos, por tantas tragédias que têm acometido a nossa vida, a nossa cidade, o nosso país, de modo geral, o mundo. É algo generalizado. Não só por causa da Covid-19, que é o tema da atualidade, mas por problemas que se prolongam ao longo da história da humanidade. E um deles é o problema do mal. O homem sempre se questionou, ele sempre se perguntou por que o mal existe. Por exemplo, às vezes você conversa com alguém que é ateu ou alguém que não crê na Bíblia da forma que nós cremos, e ele pergunta, mas não seria melhor Deus ter destruído Adão e Eva e ter feito tudo, refeito tudo, reconstruído tudo, e o homem então não experimentaria a questão do mal? E se nós olharmos tanto para a história, para a filosofia e especialmente para a Bíblia, esse é um questionamento que o homem faz por toda a sua história. Desde que o homem é homem, ele se pergunta por que o mal existe. E o profeta Abacuque, ele não foge à regra. Ele justamente escreve o seu livro para questionar a Deus sobre o problema do mal. Ele olha para a situação que ele está vivendo, ele olha para o momento da sua sociedade, o contexto que ele está inserido, e agora ele então pergunta, Deus, por quê? Por que o Senhor permite que tudo isso aconteça e que os meus olhos estão contemplando tanta maldade, tanta perversidade, tanta corrupção? E o caminho que Abacuque... Obrigado, Gracinha. O caminho que Abacuque escolhe para resolver, ou pelo menos se acalmar diante das respostas de Deus, é o caminho da oração. E é o que nós iremos trabalhar nessa manhã. O problema do mal e a oração. Então, em Abacuque capítulo 1, acompanhe comigo, leiamos dos versículos de 1 a 4, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvará. Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Olhem como Abacuque começa a oração dele. Ele diz, clamarei e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência. Abacuque aqui, irmãos, ele está numa situação quase que de desespero. Ele não faz uma oração comum. É uma oração de desabafo diante do problema do mal. Ele abre o seu coração e se coloca numa situação de desespero. Senhor, até quando? Essa expressão aqui, até quando, no texto original, como aparece nos Salmos, dá a ideia de como se Deus não estivesse ouvindo a oração dele, como se Deus não atentasse para a situação que ele e o povo de Judá estavam vivendo naquele momento. É como se Deus estivesse distante, fosse irrelevante aquele momento deles. Essa é a expressão até quando significa isso. Ele disse, Senhor, parece que o Senhor não está vendo. A maldade cresceu, o mal se tornou uma prática comum. E é isso que acontece naquele contexto do profeta Abacuque. Até parece que Abacuque escreve em nossos dias, Parece assim que a maldade se expandiu, a maldade se tornou aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Parece que os homens perderam qualquer tipo de freio para praticar qualquer tipo de maldade. E aí, irmãos, Abacuque ora nesse sentido, Senhor, e o problema do mal? Tu não vais resolver? E talvez, irmãos, eu e você já oramos esses dias preocupados com isso. Senhor, até quando? Será que vai ser mais um ano? Mais 2 anos? Será que isso só vai aumentar e piorar?
Parece que o Senhor não está olhando para a situação e parece que nada está se revertendo. Parece que nós estamos caminhando ou dirigindo um carro sem freio, que a qualquer momento vai colidir com uma parede. Talvez você tenha essa impressão. Por exemplo, todos os dias quando eu acordo, uma das coisas que eu mais faço é abrir o celular e olhar a situação do coronavírus no Brasil e no mundo. E eu olho aquele gráfico aumentando, assim, parece que a coisa não desce, né? Parece que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, parece que só piora. Aí vem outras situações, outras notícias piores. Aí vocês, mas aí, será que Deus está alheio a tudo isso? Só que a oração, irmãos, é um diálogo. Nós oramos e Deus responde. No versículo 5, Abacuque tem a resposta que ele não queria. Ele pensa que Deus estaria dando a resposta. Não, Abacuque, calma. O problema do mal eu vou resolver. Essa violência bem aí, essa lei que não está se cumprindo, não se preocupe. Eu sou o Senhor, eu ouvi sua oração e vou resolver tudo. Acompanhe comigo então o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Olha, a resposta inicial de Deus para Abacuque é: olha, Deus vai agir, Deus vai resolver, Ele é poderoso, Ele está fazendo algo. E aí chega então o versículo 6, diz: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se da morada de que não são suas. Aí Abacuque agora começa: peraí, Deus, eu estou reclamando ao Senhor, eu estou lhe questionando que a maldade está crescendo, que o homem se tornou mal, que o nosso povo é um roubando o outro, a corrupção é algo normal, a mentira é algo normal, mas o Senhor me disse que está levantando uma nação pior do que a nossa para nos disciplinar. Lembrando, irmãos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, Samaria, foi levado pelos assírios, um império cruel. Agora Deus levanta a Babilônia para levar quem? Judá. E os relatos da invasão da Babilônia em Judá são terríveis. Mataram muita gente, levaram pessoas escravizadas, fizeram uma destruição completa de Judá, do templo de Jerusalém e dos seus muros. Foi algo completamente terrível, porque era uma nação amarga, cruel, impetuosa. E é isso que Abacuque vai descrever do versículo de 5 a 11 a respeito dessa nação. O que aprendemos aqui, irmãos? Primeiro, que Deus é soberano. Deus usa quem Ele quer e o que Ele quer para cumprir os seus propósitos. E a segunda lição que nós podemos aprender aqui: não existe nada ruim que não venha piorar, se Deus assim quiser. Mas você pensa, mas pastor, isso aí não era para colocar medo no nosso coração? É isso que nós vamos aprender com o profeta Abacuque, irmãos. Porque nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos das situações que nós estamos vivendo, nós dependemos daquele que é o Senhor de toda a história, o nosso Deus. Olha que Abacuque fala então no versículo 12, alguém lê aí, por favor, versículo 12. Olha aqui, irmãos, Abacuque agora ora e diz: Senhor, Tu não és soberano, Tu não és Senhor, como Tu pode contemplares o mal? Abacuque não entende inicialmente o propósito de Deus. Entendam bem que Abacuque ele não está perdendo a fé, irmãos. Ele não está abandonando Deus, ele não está desacreditando na Escritura e nem nos atributos divinos. O que Abacuque faz agora, na sua limitação como homem, como um pecador, como um servo de Deus, é olhar para a maldade do seu povo, olhar para a resposta de Deus e dizer: Senhor, Tu não és aquele Deus da eternidade, que não podes contemplar o mal e vai permitir que algo aconteça conosco agora, de tal forma que o Senhor vai levantar uma nação amarga para nos destruir. Observe, irmãos, que Abacuque ele não se desespera, não neste momento.
ele recorre justamente à oração. Diante da resposta de Deus, diante daquilo que Deus mostra para ele, ao invés de buscar soluções nele mesmo, no seu povo, no exército, Abacuque mais uma vez ora ao Senhor. É por isso, irmãos, que o problema do mal, que é algo quase que não tem resposta para nós, precisamos de fato orar. Mesmo que a resposta não seja agradável, mesmo que a resposta não seja aquilo que nós queremos, o nosso dever, o nosso conforto, a nossa esperança diante do problema do mal é dobrar os joelhos, é oração. E observem que talvez, neste momento que nós estamos vivendo, nós ainda não oramos como deveríamos orar. Nós ainda não dobramos os nossos joelhos como deveríamos dobrar. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, quando estamos enfrentando uma crise ou buscando respostas diante do mal que nós estamos vivendo. E Abacuque, então, ele faz uma coisa interessante. Olhem comigo aqui o versículo 1 do capítulo 2, que na verdade deveria fazer parte do capítulo 1. Diz assim: por-me-ei a minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque não é testemunho de Jeová, tá, irmãos? Ele se coloca aqui na torre de vigia, é uma expressão para a oração. Tá? É isso que significa a torre de vigia. Tá? Aquela seita pega de maneira errada tá? Mas torre de vigia, irmãos, é uma figura de linguagem para se referir à oração. O que Abacuque está dizendo? Ó, Senhor, tá bom, eu orei pedindo solução para o mal. O Senhor me responde de uma maneira que eu não compreendi. Eu respondo agora ao Senhor confiando em quem é o Senhor. Sabe de uma coisa? Como eu não vou conseguir compreender os teus propósitos neste momento, eu vou orar. Eu vou me colocar na torre de vigia. E vou aguardar a resposta da minha queixa. Ou seja, eu não vou ficar aqui lutando com o Senhor. Eu não vou ficar aqui me desesperando. Eu vou me aquietar, orar e esperar o que o Senhor vai responder. Ó, irmãos, é bem verdade que o nosso coração, ele é muito fácil de se desesperar. Não é verdade? Não, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa calma. Não, irmãos, todos nós chegamos ao limite, às vezes, que o nosso coração se desatina ao desespero. É uma realidade do ser humano. São as nossas limitações. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer que no seu trabalho missionário tinha hora que ele tinha vontade de morrer, não de tirar a vida, mas de morrer mediante o sofrimento que ele estava passando. Ele disse que ele chegou a se desesperar de tal maneira por tantas dificuldades que ele passou. Mas novamente, assim como Abacuque, o apóstolo Paulo recorre ao Senhor e diz: bom, o que eu faço nesse momento é orar, é descansar no Senhor. Irmãos, vivemos em um contexto que nós queremos nos agarrar em algum tipo de esperança, que não é o Senhor. Minha mãe dizia uma coisa bem interessante quando a gente ia para a praia. Ela dizia: meu filho, toma cuidado, porque maré não tem cabelo. Não sei se a mãe de vocês falava isso para vocês. Maré não tem cabelo. É coisa de maranhense, né? Que é a ideia de que você não tem onde se agarrar se de fato a praia quiser lhe levar. A vida é assim também, irmãos. A vida não tem cabelos onde nós podemos nos agarrar, a não ser o nosso Senhor. E diante do mal, diante da maldade, diante da crise, o nosso maior papel agora, o nosso maior propósito, o nosso dever é nos colocar na torre de vigia e orar ao Senhor. Oração, irmãos. Orar. Falar com o nosso Deus de fato e acalmar o nosso coração diante dele. E aí, Deus agora responde a Abacuque de uma outra maneira. Abacuque, eu sei que vocês vão passar pelo problema do mal. Eu sei que vocês vão enfrentar a minha disciplina em relação à Babilônia que eu levantei. Talvez alguns de vocês vão morrer. Talvez alguns de vocês vão ser escravizados. Talvez vocês vão contemplar o muro e o templo de Jerusalém caindo, sendo queimado, torrado. Talvez vocês irão ver pessoas sendo executadas, crianças, mulheres grávidas. Talvez a sua esposa seja executada na sua frente.
Era um império maldoso, irmãos. Eles abriam as grávidas, eles fendiam as grávidas e deixavam a mãe e a criança morrer ali, de tanta crueldade, de tanta maldade que era aquele império. Mas aí Deus então responde a Abacuque da seguinte maneira. Alguém lê o versículo 4 do capítulo 2, por favor. 2:4. Bom, irmãos, aí Abacuque então recebe a resposta dele. Diz Abacuque: há uma diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que não é meu e aquele que me pertence. Sabe, irmãos, Abacuque então descreve a resposta de Deus do capítulo 2, do versículo 6, até o versículo mais ou menos, versículo 17, 19, dizendo: olha, eu sei quem é o ímpio, eu sei que é uma nação amarga, mas também eu sei quem me pertence, quem são os meus. Isso não quer dizer, irmãos, que apesar de pertencermos ao Senhor, de sermos justificados pela sua graça, de sermos comprados pelo sangue do Cordeiro, estamos isentos de qualquer tipo de maldade ou de problema na vida. Isso é ilógico. Isso não é verdade. Tanto os justos quanto os ímpios sofrem da mesma maneira. Nós estamos neste mundo, nós não estamos numa redoma, nós não estamos protegidos por um campo de força. Nós estamos numa situação que tanto aqueles que são crentes como aqueles que não são também estão sofrendo. Mas qual é a grande diferença nessa situação? É que nós pertencemos ao Senhor, porque fomos justificados por Cristo Jesus. Essa mesma passagem que o apóstolo Paulo repete lá em Romanos, repete também em Gálatas, dizendo: o justo viverá pela fé. Irmãos, devemos lembrar que a nossa vida, a nossa existência não se limita a este mundo, que a nossa esperança não é as coisas melhorarem, apesar de que, e aí depois o Madison pode me corrigir, se ele quiser, apesar de eu ser uma milenista realista, acreditando que as coisas vão melhorar e não piorar, mas a minha esperança não está em homens, não está em governos, não está em ideologias, não está na vacina, não está na descoberta da cura de todas as doenças, não está no avanço científico, está no Senhor. Eu creio que Cristo vai implantar o seu reino, e ao fazer isso, as coisas irão melhorar para a glória do seu nome. Agora, irmãos, enquanto isso não acontecer, nós estamos aqui neste mundo. E onde está a nossa esperança? Em Cristo, porque o justo vive pela fé. Lembrem, irmãos, que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós pertencemos ao Senhor. E Ele mesmo diz que aqueles que estão na sua mão, de modo algum, podem ser arrebatados. Romanos capítulo 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem a morte, glória a Deus por isso. Porque nós prosseguimos firmes, em meio ao mal, em meio à maldade, em meio à crise do mundo, firmes no Senhor. É essa a resposta que Abacuque recebe do Senhor. Diz Abacuque: não se preocupem, o ímpio será punido. Esses dias, irmãos, eu estava em casa e, de fato, eu tenho falado que é um período de despedidas. É um período de muito choro, de muito luto para todos nós. E eu estou lá no celular e o tio da Luciana, o pastor Neemias, posta uma imagem de um pastor lá da região de Tefé. E esse pastor foi meu aluno, né, lá no Polo. Durante 3 anos nós convivemos, durante 15 dias, andei com eles. Ele tinha um desejo de vir para o seminário para concluir aqui. E o trabalho estava muito bom, irmãos, estava muito bom o trabalho. Ele pegou uma igreja quebrada, né, na cidade de Oarini, ali no Amazonas. Eu estive lá com a Karina um tempo, assim, visitando, né? E era uma igreja que, irmão, só tinha um templo. Só tinha templo e cadeira. Não tinha mais nada. Eu estive lá com minha esposa. E aí, esse pastor assumiu o trabalho. Interessante a dedicação desses homens, né? Lá é muito pobre a região. Então, ele ganhava um salário pela igreja. A esposa tinha um contrato com o município para dar aula. E a igreja fazia roças comunitárias para a própria igreja. Então eles pegavam o caminho, iam para o meio do mato,
abrir uma área para plantar e a própria igreja colher daquilo. Era uma roça da igreja. E ele então foi com esses irmãos. Chegando lá, ele foi para um lado e os irmãos foram para o outro, porque ele ia com a motosserra, derrubando as madeiras, as árvores. E de repente pararam de ouvir o corte das árvores. E quando chegaram lá, uma árvore tinha caído em cima dele. E caiu em cima da cabeça. Morte instantânea. E aí, irmãos, no dia anterior, eu tinha lido algo bem interessante que disse assim, claro, que eu já tinha lido outras vezes. Por que Deus, então, nos permite ficar tanto tempo aqui na terra? E aí a resposta foi, porque Ele está trabalhando a nossa santificação. Quando Ele nos leva, é porque nós já estamos talvez preparados o suficiente para nos encontrar com o nosso Senhor. Um homem piedoso, um homem que tinha uma vida íntegra com o Senhor. Mas, lembre, irmãos, aquela árvore poderia ter caído em cima de um ímpio, mas caiu em cima de um justo. Mas lembrem, ele pertence ao Senhor, e a sua esperança não se limita a essa terra. E continuando, então, com o profeta Abacuque, Deus o responde dizendo, olha, não te preocupas, eu irei tratar com este povo, eu irei tratar com esta nação. Irmãos, eu sei que todos nós nos chateamos e nos indignamos com a corrupção do nosso país. Seja de quem for, de qual partido, de qual político, de qual função no executivo ele pode exercer. É algo que nos revolta. E parece assim que a injustiça ela prevalece. Parece que eles nunca serão punidos, que eles nunca serão, de fato, tratados por causa de tanta corrupção, de tanto roubo, de tanta maldade que eles estabelecem em seu poder. Lembre mais uma vez, irmãos, que isso sempre vai existir, até quando Cristo, de fato, reinar aqui nessa terra. Qual é o nosso papel agora, irmãos? É orar ao Senhor. É orar ao Senhor pedindo que Deus, de fato, nos ajude a viver como justos aqui neste mundo, a caminhar com Ele para a glória do Seu nome. Essa é a grande diferença. E é isso que nós devemos fazer aqui. E aí, irmãos, cheguem comigo agora no versículo 20. Alguém leia, por favor. Aí, irmãos, Abacuque recebe a resposta da soberania de Deus. Deus diz, Abacuque, eu vou responder para ti mais uma vez. Cale-se diante de mim toda a terra. Cale-se. Eu estou sentado no meu santo templo. É a mesma expressão que Isaías usa, lá no capítulo 6, se eu não estou enganado, quando Deus o chama. Onde está o Senhor? No seu alto e sublime trono. É a mesma resposta do salmista, quando ele diz que o Senhor é aquele que quebra o arco e dá fim à guerra. E ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí, queridos, o que nós podemos nos confortar diante do problema do mal é na soberania do Senhor. Entendo bem, tudo o que está acontecendo hoje, o que já aconteceu na história, Deus permitiu. Nada fugiu aos olhos do Senhor, nada fugiu ao seu propósito, e tudo tem um único valor, um único objetivo, é a glória do Senhor, é a glória do seu nome. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das lutas que nós estamos vivendo, o Senhor é glorificado. Esses dias lá em casa nós estamos fazendo o devocional no livro de Juízes. A gente tem o hábito de fazer a leitura de um livro por completo lá em casa, no nosso devocional. Então, todos os dias, no nosso culto doméstico, a gente lê um capítulo de um livro, que nós estamos na sequência. Terminamos Atos e agora fomos para Juízes.
E aí, para fazer um complemento, nós pegamos o devocional do Charles Spurgeon. E aí chegou lá em Romanos capítulo 14, o devocional dele, versículo 18 ou 8, agora eu não lembro. E que diz assim: se vivermos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, para o Senhor. E aí eu conversei com os meus filhos, eu disse: meus filhos, estavam todos lá, eu disse: vocês sabem que, diante do que nós estamos vivendo, hoje, em nossos dias, e eles têm acompanhado todos os pedidos, irmão, de oração que estão sendo feitos, e têm acompanhado todas as notícias também que nós estamos recebendo e sentindo esses dias. E eu disse: você sabe que o papai, não somos mais nem crianças, vocês sabem que eu posso morrer. Vocês sabem que eu posso ser acometido de um vírus, ou pode acontecer alguma coisa comigo, mas eu quero que vocês entendam que enquanto eu vivi para o Senhor. E se eu morri, também morri para Ele. E se Deus me fez morrer, porque Ele cumpriu o propósito deles. E eu falei para eles: eu quero que vocês entendam uma coisa. Não questionem Deus porque eu morri. Cale-se diante dEle. Saibam que Ele está sentado no seu templo. Ele é o Senhor. E Ele fez tudo conforme a sua vontade. Eu sei, irmãos, que a nossa limitação humana nos leva a pensar de outra maneira. Até ficarmos inconformados com a situação. Quem sabe até desesperados. Mas Deus responde a Abacuque, dizendo: olha, Abacuque, confia em mim, descansa na minha soberania. Eu levantei essa nação ruim, eu levantei essa nação pagã, mas ela só vai agir até onde eu permitir, porque eu sou o Senhor. Interessante, irmãos, que Jeremias, um profeta contemporâneo de Abacuque, vai dizer lá, através do Senhor, pelo Senhor, perdão, o Senhor diz através de Jeremias, que depois de 70 anos, Deus iria fazer a nação de Israel retornar. E a história comprova. Você pode até não querer olhar para a Bíblia, mas a própria história comprova que depois de 70 anos da invasão de Judá, Deus faz retornar o seu povo para a nação de Israel. O que é isso, irmãos? O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, John Piper, comentando sobre as eleições americanas do ano passado, e aí houve todo aquele burburinho, tal, que o novo presidente foi eleito, e estava toda aquela história, e perguntaram para o John Piper: e aí, John Piper, e agora? E ele respondeu: gente, qualquer presidente norte-americano, qualquer governador do mundo, será apenas uma nota de rodapé diante de um Deus soberano. É por isso, irmãos, que a nossa esperança não está em homens, não está em sistemas, não está em questões financeiras, não está em impérios, está no Senhor. É Ele que levanta e tira governos, é Ele que permite que impérios cresçam e também sumam da face da terra. É Ele que permite que o ímpio faça maldade, mas também é Ele que destrói o ímpio como se fosse a neblina da manhã. É Ele que nos dá a vida, é Ele que pode nos tirar a vida. Cale-se diante dEle toda a terra, Ele é o Senhor. E aí, irmãos, é nessa perspectiva que nós precisamos entender o problema do mal. Se ele existe, é porque Deus tem permitido que ele exista. Mas, ao mesmo tempo, é esse mesmo Senhor, o Rei da Glória, que pode acabar com todo o mal. E Ele nos promete isso. E nós já temos essa promessa. Está no livro de Apocalipse. Quando o Senhor nos mostra claramente que Ele é o Senhor da história e que nada foge do seu controle e que tudo está acontecendo conforme Ele determinou. Então, irmãos, quando Abacuque recebe essa oração, essa resposta da sua oração, ele agora volta para o Senhor de maneira confiante. Lembrem comigo, lembra comigo, por favor, no versículo 1 do capítulo 1, Abacuque está desesperado. Até quando, Senhor?
Tu não vais responder a minha oração? Ó Senhor, tu não estás olhando para essa maldade? E aí Abacuque começa a dialogar com Deus através da oração, e Deus responde os anseios, as aflições, os medos do profeta, e quando chega no capítulo 3, Abacuque agora é um outro homem, é um outro crente. Eles, bom, entendi, Senhor, entendi que tu és soberano, que eu devo me calar. Eu sei que como crente, eu não estarei isento de nada disso. Mas agora, Senhor, confiando no Senhor, eu entoo um cântico de confiança ao Senhor. Bom, mas o que se baseava este cântico de Abacuque? Além da soberania de Deus, dos versículos de 1 até o versículo 15, Abacuque lembra da palavra de Deus. Todas essas figuras de linguagem que estão aqui no capítulo 3, até o versículo 15, são histórias reais que foram exaradas na Bíblia, que contam como Deus, o Senhor da história, realizou atos salvíficos para salvar o seu povo. Por exemplo, olhem comigo aqui o versículo... Só um momento, irmãos. Versículo 10, por favor, alguém leia. Capítulo 3, Gracinha. Aqui é uma referência, irmãos, ao momento da travessia do Mar Vermelho. É uma das histórias que Abacuque vai compartilhar aqui. Então, olhem bem. Abacuque, agora, ele olha para a Escritura. Isso aqui é importante, irmãos. Vivemos uma época em que parece que a experiência pessoal é a base da nossa fé. É claro que o cristianismo é uma religião de experiências. Por exemplo, a nossa conversão é uma experiência. No dia que o Evangelho me alcançou o pastor Júnior, o Igor, o David, o Chicó. É uma experiência, é um momento de conversão. Porém, as nossas experiências elas não são normativas e nem alimentadoras da nossa fé. O que alimenta e o que é normativo para a nossa fé, para que possamos orar e descansar no Senhor, é a Escritura Sagrada, irmãos. É olhar para trás aqui e lembrar dos feitos do Senhor. E é isso que Abacuque agora lembra na sua oração, no seu cântico de fé. Ele lembra que o Senhor foi aquele que criou todas as coisas. Do nada, ele fez surgir tudo. Ele é aquele mesmo que abriu o Mar Vermelho e livrou o seu povo. É aquele que guerreou pelo seu povo várias vezes, até que eles conquistassem a terra prometida. O Senhor foi aquele que fez parar as águas do Jordão, para que o povo pudesse passar. Mas entendam bem, Abacuque não passou por nada daquilo. Abacuque, ele não vivenciou nada daquilo. Ele apenas sabia que Deus havia feito, porque na sua palavra estava escrito. E ele olha para a Escritura Sagrada e diz, bom, se o Senhor fez tudo isso, Ele pode continuar fazendo para a glória do seu nome. Sabe, irmãos, a nossa confiança está no Deus que é o Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. O nosso Deus, ele é imutável. Nele não há sombra de dúvida, não há variação, porque Deus não muda. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que fez tantas obras para o seu povo da Antiga Aliança é o mesmo que continua operando para o povo da Nova Aliança. Não é a minha experiência. Não é a sua experiência que vai dizer, bom, mas naquela vez Deus fez isso comigo. Ele pode fazer agora. Talvez Deus não queira fazer. Ou você pode chegar para o pastor Júnior, olha, pastor Júnior,
Olha, eu passei por uma situação parecida com a tua, mas Deus resolveu. Se Ele resolveu a minha, Ele vai resolver a sua. E de repente não resolve. Não resolve da mesma maneira. Mas eu digo, pastor Júnior, eu creio no Deus da Escritura. Eu creio no Deus que fez isso e aquilo. E Ele também, se Ele quiser, Ele continua fazendo. E Ele pode fazer. Observem, é uma perspectiva completamente diferente. A minha experiência e a experiência da Escritura. A minha história e a história da Escritura. São coisas completamente distintas. Por isso, irmãos, a nossa oração, ela tem que ser baseada na Escritura, confiando no Deus soberano. Bom, mas a oração de Abacuque, como eu falei para vocês, é um cântico de fé. E do versículo 17 ao versículo 19, que nós acabamos de ler, Abacuque, ele diz, Senhor, mesmo que eu venha perder tudo, mesmo que o Senhor tire o que é necessário para a minha vida. Aí ele diz no versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esses dias, nós fomos convidados para pregar uma conferência, e o tema era sofrimento, adversidades. E me veio algumas histórias à minha cabeça, irmãos. Deus tem me dado a oportunidade de conviver com alguns homens e mulheres que sabem o que é o sofrimento. E também ler algumas histórias. Nós estamos agora publicando em português, pela literatura cristã evangélica, a história dos 3 Fredericos. Vocês já ouviram a história dos 3 Fredericos? Não? Eles foram responsáveis para abrir missões aqui no Brasil. Mas interessante que eles nem chegaram a pregar o Evangelho. Nem chegaram a pregar o Evangelho aqui no Brasil. Quando eles chegaram no Xingu, os índios caiapós os mataram. Os mataram a pauladas. E aí você diz, bom pastor, e aí e as famílias? As famílias continuaram louvando ao Senhor. E o testemunho daqueles missionários incentivou a tantas centenas de missionários a virem para o Brasil e pregar o Evangelho. Lembro-me muito bem de um grande amigo, vocês acompanharam com a gente isso, o pastor Diógenes. E todas as vezes que eu ligava para o Diógenes, ou ele me ligava no domingo à tarde, eu perguntava, meu amigo, como é que você está? Isso ele já numa cadeira de roda, o câncer comendo ele diz, Mário, eu estou feliz. Eu estou feliz. Se Deus quiser me tirar hoje daqui, me levar, eu estou feliz. Eu estou confiante no meu Senhor. E aquilo, irmãos, me alimentava tanto, me edificava tanto, porque eu estava ali sentado, terminando o sermão, com os meus filhos, andando, indo para o templo cultuar a Deus, e aquele meu irmão, meu amigo de caminhada, estava ali, doente, com câncer, numa cadeira de rodas, deixando 2 crianças pequenas, e quem é pai sabe o que eu estou falando em relação a isso, mas ele dizia, Mário, eu estou feliz. E era um câncer, irmãos, que causava muita dor nele, mas ele estava feliz no Senhor. Sabe, queridos, esse deve ser o nosso comportamento, o nosso sentimento diante do problema do mal. Mesmo que Deus permita que ele nos atinja, mesmo que Deus permita que ele cause tantos danos na minha vida e na sua vida, mesmo que ele venha realmente tirar tudo que nós temos de mais valioso neste mundo, nós exultamos no Senhor, nós nos alegramos no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Um dos hinos que mais me inspira é aquele que diz, sou feliz com Jesus. E talvez poucos sabem a história deste hino, mas ele foi escrito por um advogado.
E esse advogado, ele escreve este hino não em um momento de bonança, de alegria. Era justamente no momento de pesar. Ele então recebe uma proposta de emprego nos Estados Unidos, muda de uma cidade para outra, chega lá, aluga, compra casa, monta o escritório, começa a trabalhar e pede que a esposa venha com as filhas. Só que no meio do trajeto do navio, o navio vai e afunda. E a esposa escreve um telegrama dizendo: o navio afundou. Só sobrou eu e mais ninguém. Perdão, só sobrou eu. As nossas filhas morreram. As 3 filhas morreram afogadas. E ele escreve um dos mais belos hinos, irmãos, do cantor cristão. Num momento de dor, de luto, de profunda tristeza, ele consegue louvar ao seu Senhor. O que isso nos ensina, irmãos, é que o mal é uma realidade, que o mal pode nos atingir, que o mal pode nos tirar os mais preciosos bens, sejam eles materiais ou familiares que nós temos, mas diante disso, confiando na soberania do Senhor, que está no seu santo templo, nós devemos fazer uma oração de confiança no Senhor, dizendo: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Glorificar a Deus em todo momento e nos alegrarmos no Senhor, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Bom, diante disso, o problema do mal é uma realidade. Não vai sumir. Hoje pode ser o Covid. Quem sabe amanhã é uma guerra. Nunca saberemos, irmãos. Nunca saberemos. Mas devemos lembrar que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, e que nós pertencemos a Ele, e que nós devemos lembrar dos seus grandes feitos na sua palavra, e assim, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis a nós continuaremos nos alegrando no Senhor e cantando ao Deus da nossa salvação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós queremos Te louvar, Te bendizer, ó Deus, porque Tu és o Deus soberano, ó Pai. O Senhor tem nos permitido passar, presenciar, ver o mal em nossos dias. E quantas vezes isso tem tirado a paz do nosso coração, tem nos inquietados, ao ponto de pensar que o Senhor está alheio a tudo isso. Mas como aprendemos com o profeta Abacuque, Tu és o Deus soberano que está no controle de todas as coisas. E tudo o que acontece é unicamente pela Tua vontade, pelo Teu querer. E que nós pertencemos ao Senhor. E que tudo que aconteça, Pai, mesmo que nós venhamos a sofrer aqui, possamos nos alegrar no Senhor, no Deus da nossa salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.